primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Capítulo 11. Toda a terra com uma mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua, e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentaram fazer. A confusão das línguas. Eia, descemos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Salá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou Éber. E viveu Salá, depois que gerou a Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos, e gerou a Peleque. E viveu Éber, depois que gerou a Peleque, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleque 30 anos, e gerou a Reu. E viveu Peleque, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Seruque. E viveu Reu, depois que gerou a Seruque, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Seruque 30 anos, e gerou Naor. E viveu Seruque, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Tera, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos, e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai, Tera, ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela,
e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe cresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Abraão desceu ao Egito. E havia fome na terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a sua mulher? E matar-me-ão a mim e a ti, te guardarão em vida. Disse: Peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos, e servos e servas, e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste: É minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele, e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Capítulo 13. Abraão volta do Egito. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E aí Abraão, muito rico, em gado, em prata e em ouro, fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Abraão e Ló separam-se. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia,
Pois aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti, e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre nessa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Capítulo 14. Guerra de 4 reis contra 5. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elã, e Tidal, rei de Goim, que esses fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admá, e Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Todos esses ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Zuzins em Rã, e aos Eminins em Safé, Quiriataim, e aos Oréus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Imispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também os amorreus, que habitavam em Hazazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elã, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Ló é levado cativo. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manré,
o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois de ferir Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, no vale de Safé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoou Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manré, estes que tomei a sua parte.